ideia de doar e não de ter. A prova tem das igrejas macedônias que eram gentias e, apesar de suas dificuldades e pobreza, foram capazes, por causa do amor a Deus, de ofertar o pouco que tinha para socorrer os pobres de Jerusalém. Paulo cita-lhes o exemplo e passa a exortar os coríntios a que observem a mesma prática em termos de contribuição. O apóstolo apela para os cristãos de Corinto serem abundantes na generosidade para com os irmãos necessitados, especialmente os de Jerusalém, a igreja mãe, pois foi onde tudo começou. Amém? Então, Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Coríntios e ele está citando, falando acerca da igreja dos macedônios. Eram pobres, não eram judeus, eram gentios, olha só, mas eles eram generosos, eles tinham poucos, talvez o que eles tinham era apenas o gado, tem aqui o gado, era o pouco que eles tinham, mas eles eram generosos, eles davam ofertas para ajudar os pobres, os necessitados. E Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto naquela época era uma igreja abençoada, tanto espiritualmente como financeiramente, era uma igreja próspera em tudo. Então Paulo agora escreve para eles: olha bem para a igreja, olha bem para a irmãzinha lá do Nordeste, né? Como se fosse assim, vamos fazer a irmãzinha do Nordeste lá, como se fossem os macedônios. Era tão pobre, mas era generosa. E eles são generosos. Olha para eles, siga o exemplo deles. Não é isso? E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmãos, olha bem, para nós que estamos na América, nós que estamos aqui, nós somos um povo abençoado. Amém? Amém. Pode ser um inverno, você pode passar até aperto, mas não falta nada na tua casa, falta? Eu tenho certeza que nenhum crente que veio a pé para a igreja, tem alguém que veio a pé, se veio foi porque quis, que tinha uns carros para te buscar em casa. Tem carro para vir quentinho para cá. Lá no Nordeste, eu estive no Nordeste, cheguei no Brasil agora, faz uma semana e pouco eu cheguei no Brasil. Eu estive lá no sertão. Eu estive numa cidade lá, irmãos, chamada Senador do Rio, não sei o quê. O veículo mais usado lá é um jumentinho, uma charretinha. Eu vi lá, tirei foto, menina, foi o povo colocar na internet. O veículo que o povo mais usa é jumentinho. E está lá as igrejas, lá, o povo adorando a Deus. Sabe? E nós aqui nós andamos de carro. A gente vai para o Brasil de avião. Né? Por mais difícil que seja a coisa, Deus está nos abençoando. Não é isso? Mas existe alguém que a situação deles é bem pior do que a nossa. Mas são generosos. E Paulo escrevendo aqui para a igreja de Corinto, diz: olha, existe alguém que a situação é bem pior do que a de vocês, e são generosos. E é a igreja dos macedônios. Eles são um povo do coração aberto, e fazem e de nada em falta. Não estão querendo ficar ricos, não, querem abençoar. Paulo está escrevendo e ele fala disso. E quando Paulo fala sobre eles, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você ler o texto em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo, acho que é o versículo 9, até o versículo 9, você vai ver Paulo citando a palavra graça por 5 vezes. Está lá no livro de Coríntios. Por 5 vezes está a palavra graça. Sabe por que Paulo colocou graça várias vezes do versículo 1 até o versículo 9? Porque ser generoso, isso é uma graça de Deus. Aleluia. Quando Paulo está falando dos macedônios, ele coloca a palavra graça por 5 vezes. E é como se ele estivesse dizendo para nós: meus amados, ser generoso, isso é uma graça de Deus. E essa graça de Deus possa estar em nossas vidas todos os dias. Aleluia. Ser generoso é ter a graça de Deus em nossa vida. E essa graça de ser generoso, o povo lá da Macedônia tinha no seu coração. Mesmo sendo pobre, eles tinham prazer de poder contribuir. É uma graça
Amém? Vamos para o exemplo de Jesus Cristo. Segundo exemplo de generosidade na nossa lição. O exemplo de Jesus Cristo. Segundo o dicionário Wise, isso mesmo, né? Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outros. Esta acepção encaixa-se perfeitamente no que Paulo afirmou acerca do Filho de Deus, dizendo que ele, sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Para o apóstolo dos gentios, o sacrifício de Jesus não começou no Calvário, nem sequer com sua humilhação, fazendo-se homem e nascendo de mulher. O sacrifício de nosso Senhor teve início no céu, quando se despojou de sua glória para vir à terra e dar a sua vida em resgate da humanidade. Seu exemplo de generosidade vai além de qualquer outro. Paulo diz que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza, nós, cristãos, fôssemos enriquecidos. O sentimento que dominou o ministério de Jesus, o que deve permear o coração dos crentes, tendo disposição de vontade para fazer o melhor pelo reino de Deus, inclusive contribuir com amor fraterno para os necessitados. O maior exemplo de generosidade na história da humanidade é o exemplo de Jesus. Nunca teve um exemplo tão forte para nós como o de Jesus. Primeiro, nós achamos, quando fala assim, onde é que Jesus foi generoso? Foi quando ele foi para a cruz morrer pelo lugar. Começou no céu. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 6, fala que ele deixou, né, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mesmo sendo Deus, ele humilhou-se a si mesmo. Ele deixou, Paulo está dizendo em Filipenses que ele deixou o trono de glória, ele estava à destra do Pai como príncipe, e agora ele diz: eu vou deixar essa glória e vou me tornar homem. Não tem nada mais humilhante do que Deus devia ser homem. Isso é uma humilhação. E ele deixou de ser em vez de ser homem. E agora ele veio ser homem, sabe para quê? Para servir o homem. Olha só. Mesmo sendo rico, dono de tudo, ele veio ser pobre. Para mudar a história dos pobres. Quem eram os pobres? Você e eu. Pobres. Pobres espirituais. Pobres em todo sentido. Ele deixou a sua riqueza e desceu para essa terra com um sentimento generoso, porque a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira, Pai, e ele entregou. Tá bom, eu entrego meu filho por causa dele. Isso é generosidade. Ele doou o que ele tinha de melhor, que era o seu próprio filho. Ele fez isso doando para resgatar as nossas vidas. Quer melhor exemplo do que esse? Deixou o trono, veio para a terra e tem mais, ele nos serviu. E durante o ministério de Jesus, eu não sei se vocês sabem, tem gente que diz que Jesus não recolhia oferta. Está totalmente errado. O povo era generoso e dava oferta. A Bíblia diz que as viúvas lá, elas doavam, davam dinheiro para ajudar no ministério de Jesus. Agora tem uma coisa: